Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um novo programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estreado esta semana. Diariamente temos um convidado, um cientista. Assim Fala a Ciência é transmitido todos os dias da semana às 19 horas através das redes sociais, mas fica depois também disponível online e pode ser visto em qualquer altura. SARS-CoV-2 é o nome do vírus novo que rapidamente aprendemos a reconhecer. Num piscar de olhos, os cientistas descobriram muitas coisas sobre ele, mas também ainda há muito que não sabemos. A minha convidada de hoje é Maria João Amorim, virologista, doutorada pela Universidade de Cambridge. É investigadora principal em Biologia Celular da Infecção Viral no Instituto Gulbenkian de Ciência. Bem-vinda, Maria João Amorim. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Maria João, o biólogo britânico Peter Medawar, Nobel da Medicina de 1960, definiu um vírus como um pacote de más notícias embrulhado em proteínas. O que é um vírus? Um vírus é uma partícula celular. Na verdade, não é considerado um ser vivo. Tem muitas formas diferentes e pode ter várias constituições diferentes também. Basicamente, é uma estrutura que pode ter um envelope ou pode não ter um envelope lipídico, mas certamente contém proteínas e depois dentro tem um material genético. E esse material genético também pode ser extremamente diverso, o que é fantástico. Pode ser DNA, mimetizar o nosso. Dentro do DNA pode ser como o nosso, que são duas cadeias, ou pode ser só uma cadeia. Pode ser RNA ou ácido ribonucleico, não é, em português, que é normalmente mais associado com mutações e aí também pode ser, pode adotar uma estrutura semelhante ao RNA que nós temos nas nossas células, que é positive sense, ou seja, preparado para produzir imediatamente proteínas, ou pode ser ligeiramente bizarro, pode ser em cadeia dupla, o que nas nossas células acontece só muito raras vezes ou não acontece. Por isso, a definição, um pacote de más notícias, parece-me uma boa definição por um lado, por outro lado um bocadinho injusta, porque a grande maioria de vírus não tem qualquer tipo de efeito nefasto e até acaba por ter efeitos bastante positivos no ecossistema e nos organismos. De qualquer forma, para aquilo que nós estamos a falar agora, que é o SARS-CoV-2, é mesmo um pacote de más notícias. Muito bem. E o que é que distingue os coronavírus em particular? O que é que distingue esta família de vírus, por exemplo, em relação aos vírus da gripe? Os coronavírus são vírus que têm um envelope lipídico, tal como o vírus da gripe. O seu material genético é de RNA, ou seja, ácido ribonucleico, ou ARN em português. O da gripe também. Só que o genoma dos dois é extremamente diferente. No caso dos coronavírus, nós vemos o genoma é constituído por 30 mil blocos ou 30 mil peças de ácido ribonucleico, o que é extremamente grande para um vírus de RNA. E eu devo lembrar que o RNA é uma forma que permite normalmente bastantes mutações, não é uma forma muito fidedigna de propagar informação genética. Aqui o vírus da gripe tem apenas 13 mil blocos e no caso dos coronavírus, estes 30 mil blocos estão numa cadeia única. No caso do vírus da gripe, estão em pedacinhos, em 8 pedacinhos diferentes. E isto tem consequências absolutamente dramáticas, porque no caso dos coronavírus, dado que são muito grandes, o vírus tem que ter uma capacidade de manter um certo tipo de high fidelity ou de fidelidade em garantir que haja a propagação do genoma. E ele faz isso de uma maneira bastante interessante e tem a capacidade de corrigir e de ler alguns erros que vai colocando. Isso aí é absolutamente diferente relativamente, por exemplo, ao vírus da gripe.
As outras grandes diferenças são que ambos estão distribuídos por um nicho ecológico bastante diverso, em mamíferos, em pássaros, e ambos têm um determinado reservatório na natureza, portanto permitem que haja passagem de animais para humanos. Mas em termos das outras diferenças, há também o facto de normalmente os coronavírus não estarem associados às infecções que provocam em humanos, tradicionalmente são infecções que não provocam doença muito grave, enquanto os vírus da gripe estão associados a um bocadinho mais de mortalidade. Mas agora estamos a ver aqui que as diferenças em termos de mortalidade são num contexto pandémico, são diferentes também, não é? Por isso, os vírus são efetivamente muito diferentes, têm características diferentes entre si, em termos do material genético, apesar de ambos serem de RNA, e são ambos capazes de ser transmitidos de animais para humanos e depois de serem mantidos, a partir de um evento pandémico, de serem mantidos na população humana. Não sei se lembra mais alguma coisa que eu possa responder para explicar. Não, parece-me bastante esclarecedor. Talvez até seja essa garantia de fidelidade da cópia do material genético do vírus que explica a sua, por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, a sua relativa estabilidade genética. Ele, em princípio, não tem sofrido grandes mutações, penso eu. Ele tem sofrido algumas mutações, mas poucas em comparação, por exemplo, com o vírus da gripe. Isso não há a mínima dúvida. Mas este vírus também tem uma característica especial. Ele consegue recombinar de uma maneira interessante. Ou seja, ele consegue, se tiver 2 coronavírus dentro de uma célula, consegue ir buscar um bocadinho de um e um bocadinho do outro e criar um mix, um híbrido. O vírus da gripe também consegue fazer isso, mas é de uma maneira completamente diferente. Mas esta fidelidade que os coronavírus têm permite que realmente haja menos mutações e isso são boas notícias, acabam por ser boas notícias para qualquer tipo de terapia ou de sistema de vacinação que se venha efetivamente a conseguir encontrar. E o que é que distingue em particular este SARS-CoV-2 do resto da família dos coronavírus? As famílias dos coronavírus têm 4 géneros diferentes: alfa, beta, gama e delta. Mas o que é que este tem de especial, de diferente? Eu explico já. Tradicionalmente, só os alfa e os betas é que nos infectam. E aqui, normalmente, é o facto de não provocarem doença muito, muito grave. Depois houve o SARS-1 e o MERS, que provocaram já um certo tipo de doença bastante grave, com mortalidade de 10% ou de 40%. Mas estes vírus desapareceram da população num espaço de tempo, ou só aparecem muito esporadicamente no caso do MERS. Aqui o SARS-CoV-2, a grande característica que ele tem diferente é conseguir infectar as pessoas e ser transmitido de uma forma assintomática, que não aconteceu no SARS-1 e no MERS, que eram os vírus que são mais problemáticos e conseguem provocar uma doença respiratória aguda ou severa. Portanto, é um vírus que é extremamente difícil de controlar. Porquê é que surgem novos vírus? Por ou como? Porque os vírus estão muito distribuídos por todos os domínios da vida. E a forma de conseguirem infectar humanos é através de passagem entre um vírus que está habituado a infectar animais e conseguir passar a estar habituado a infectar humanos. E isto não é uma coisa que acontece muitas vezes, mas acontece. E acontece em vários vírus diferentes. Acontece, por exemplo, na raiva, que toda a gente sabe. Acontece, por exemplo, no vírus da gripe. Acontece, por exemplo, no caso de estirpes de ébola, que conseguem transpor esta barreira. E acontece claramente nos coronavírus também.
Portanto, como eu acho que a pergunta se calhar melhor é como é que eles conseguem? E aqui tem que haver um contacto entre a espécie animal que o vírus normalmente infecta e ao qual está adaptada e conseguir passar para a espécie humana e adaptar-se à espécie humana também. E isto não é fácil, porque um vírus normalmente tem um material genético que é muito pequeno e precisa muito da maquinaria do hospedeiro. E nós, apesar de sermos bastante parecidos com outros mamíferos, temos diferenças absolutamente marcantes. E são dessas pequenas diferenças que os vírus conseguem ter os seus ciclos de replicação. Por isso, há estes eventos, é a passagem de um animal para um humano e a adaptação a estar a replicar-se e a ser transmitido em humano. E porquê é que nós achamos que este vírus, que este novo coronavírus, tem origem em morcegos chineses? Porque o vírus mais semelhante que nós encontramos até agora foi encontrado em morcegos chineses. E porque os morcegos são um reservatório da grande maioria de coronavírus que são capazes de infectar humanos, sendo o outro reservatório um tipo de ratazanas. E o outro tipo de reservatórios, os pássaros, mas nesses casos ainda não se observou qualquer tipo de passagem de pássaros para humanos. Por isso, os morcegos efetivamente têm um reservatório enorme de coronavírus. Neste momento foram encontradas centenas, mas a grande maioria dos cientistas acredita que serão milhares de coronavírus diferentes que serão encontrados. E há um em particular que tem 96% de homologia, ou seja, semelhança naqueles blocos, nos 30 mil blocos que constituem este coronavírus. Por isso, a origem mais provável é efetivamente o morcego. Poderá depois ter um intermediário. Pensou-se que esse intermediário poderia ser o pangolim, mas hoje em dia essa hipótese está talvez um bocadinho posta de parte. Não está posta de parte, mas requer tentar-se perceber como é que isso terá acontecido. E o motivo pelo qual se pensam que terá havido um intermediário é porque o vírus do morcego, qualquer vírus, para conseguir infectar um humano, tem que se conseguir reconhecer uma célula e tem que conseguir entrar nessa célula. O SARS-CoV-2 falo por se ligar a um receptor que existe nas células, que é o ACE2. O vírus do morcego tem uma sequência que é muito diferente. Os tais blocos que são necessários para se ligar ao ACE2 é muito diferente do vírus humano. E então tem que ter havido aqui uma passagem por um outro animal qualquer. E o pangolim, que era a espécie intermediária que se pensou que poderia ter dado origem ao SARS-CoV-2, tem essa sequência que é muito semelhante. Mas depois o resto das sequências são bastante divergentes, ou seja, poderá ter havido a tal recombinação de que eu falei há bocadinho, ou poderá ter havido um outro intermediário que nós ainda não encontramos, ainda estamos aqui um bocadinho à procura. Portanto, há em reservatórios animais milhares de outros coronavírus que eventualmente poderão também, num futuro, não se sabe quando, adaptar-se aos seres humanos. Podemos pensar isso? Podemos. E a verdade é que este século, ou em 2002 e em 2012, tivemos dois eventos, um deles o SARS-1 e outro o MERS, não é? Portanto, podemos pensar que há sempre esta capacidade. Aliás, não só podemos pensar que há esta capacidade, como podemos ter um bocadinho mais de segurança em afirmar este tipo de coisas, porque na China há imensos casos de pessoas que lidam com morcegos, bastante com morcegos, por causa de fertilizantes e assim, que têm imunidade a um certo tipo de coronavírus que normalmente só estão encontrados em morcegos. Portanto, isso quer dizer que há algures estes morcegos foram capazes de os terem infectado e possivelmente não lhe provocaram uma doença muito, muito severa. E aí é que está um bocadinho jogar com essa pergunta, que é a entrada de vírus desde animais para humanos
só tem qualquer tipo de efeito se conseguir efetivamente infectar esses humanos e se conseguir efetivamente adaptar a esses humanos. Mas como já disse há bocadinho, isto é um evento que acontece muitas vezes, em termos de doenças que nós já conhecemos, não é? Da raiva, da ébola, da gripe, agora dos coronavírus, mas é interessante que 75% de todas as doenças emergentes são zoonoses, e isso aí é uma coisa que precisamos de compreender. Seria, pensando assim num futuro mais descansado, seria plausível encontrar algum tipo de vacina ou de tratamento que fosse eficaz para qualquer coronavírus, que pudesse saltar de qualquer reservatório animal? Isso seria absolutamente ideal, não há a mais pequena dúvida. É capaz de ser um bocadinho pedido mais, porque, como eu estava a dizer há bocadinho, existem estes tais 4 géneros diferentes e eles variam. Eles têm uma estrutura no genoma, nos 30 mil blocos, mas eles têm coisas que variam entre si. Teria que se tentar encontrar efetivamente uma parte que fosse mesmo constante e uma parte que utilizassem quer nos morcegos, quer nos humanos, exatamente da mesma maneira. O que é um bocadinho improvável, mas obviamente que se esse seria o calcanhar daqueles absolutamente ideal. A teoria defendida por Donald Trump de que este vírus foi feito em laboratório e que a sua propagação terá sido resultado de algum acidente, tem algum sentido? De momento, nós não temos qualquer tipo de indicação que tal tenha sido o caso. Não temos. E temos alguns indícios, aliás, para dizer o contrário. Há bocadinho eu estava a explicar a aquisição deste domínio que tem uma proteína do vírus que ele precisa de ter para se conseguir ligar ao receptor. E nas nossas previsões, conhecendo o que conhecemos desta molécula da ACE2 e conhecendo o que conhecemos da proteína spike, que é a proteína do vírus que se precisa, que serve como ligação a este ACE2, nós nunca conseguiríamos prever que a ligação fosse uma boa ligação e que a ligação fosse uma ligação estável. Por isso, isso sugere que efetivamente foi algo que aconteceu na natureza. E não algo que tenha sido engineered no laboratório, ou feito em laboratório. Já mencionou que este é um vírus cujo material genético é ARN, ácido ribonucleico, e não ADN, que é o nosso material genético. Que implicações é que isso tem? Pois, teoricamente, as implicações significam que o material genético não é tão estável e que sofre bastantes mutações. Que é o que acontece, por exemplo, no vírus da gripe, e é isso que leva a que tenhamos que ter vacinações, uma vacina diferente quase todos os anos. Mas também, como eu expliquei há bocadinho, o facto de ter estes 30 mil blocos e não pedacinhos pequeninos de RNA fez com que o vírus desenvolvesse um sistema que lhe permitisse fazer um certo tipo de controle de qualidade. E, portanto, aqui, em termos de mutações, as mutações também são ligeiramente menores. Por isso, ter ARN significa ter um sistema de transmissão que não é tão estável, mas que o vírus conseguiu, de uma forma interessante, contornar esta falta de estabilidade. Portanto, não devemos esperar grandes mutações do vírus, ou ao ocorrer algumas mutações, o que é que elas poderão implicar? Podemos esperar algumas mutações a ocorrer, sim. Aliás, tem-se visto algumas mutações. Agora, daí até se poder pensar que essas mutações podem atenuar o vírus ou transformar o vírus num vírus mais virulento, é algo que tem que ser depois visto a posteriori. Mas certamente que vai haver um certo afinamento entre o vírus e a replicação nas nossas células. Por exemplo, o SARS-1, quando iniciou, numa das suas proteínas, produzia apenas uma proteína e com uma determinada mutação conseguiu passar a produzir
duas numa parte do seu genoma, e isso permitiu-lhe adquirir uma série de características que controlassem a forma como um vírus se consegue replicar dentro dos nossos organismos sem ser detectado pelo nosso sistema imune, ou seja, de estar de uma forma mais ou menos camuflada. Aqui também se vão esperar algum tipo de alterações, mas e que vão ser estudadas certamente, mas o efeito dessas alterações será certamente menor do que aquilo que vemos no vírus da gripe. E o efeito que isso tem em termos da replicação viral é algo que tem que ser observado caso a caso e que a comunidade científica está super interessada em tentar compreender claramente. Este também é um vírus de envelope. O que é que isso significa e implica? Significa que o vírus, para se proteger do meio exterior, tem uma camada lipídica, tal como as nossas células. Cada uma das nossas células tem uma camada lipídica que a permite estar separada da próxima célula e do meio ambiente. E isto significa que o vírus também é suscetível, por exemplo, a detergentes. Isso significa que a utilização de detergentes ou a utilização de 70% de álcool é eficiente em dar cabo da camada lipídica do vírus, sem a qual ele não consegue entrar nas células, porque é nessa camada lipídica que está a spike, ou seja, a tal chave que o vírus precisa para se ligar às nossas células e conseguir entrar. Essa proteína, a famosa proteína spike ou proteína da espícula em português, porquê é que essa proteína é importante? Esta proteína é importante efetivamente porque é a forma que o vírus encontrou de conseguir aceder às nossas células. Se nós tivermos um vírus a passar pelo nosso organismo, mas que não consiga ligar-se às nossas células e entrar, ele não se vai conseguir replicar, porque o vírus é altamente dependente de conseguir entrar nas nossas células e de conseguir desenvolver o seu programa de copiar o seu genoma e de conseguir formar vários viriões e de os conseguir libertar. Se o vírus não conseguir entrar nas nossas células, certamente que não consegue provocar doença. E daí a importância desta proteína. É também extremamente importante porque é a proteína que está fora do virião e é a proteína que o nosso sistema imune vê e para a qual vai montar uma resposta imune, que vai tentar reconhecer da próxima vez que o vírus entrar no nosso organismo. Esta não é a única proteína que tem uma função imunogénica, existe uma outra chamada proteína N de nucleocápside ou nuclear protein. Mas esta, a spike, tem sem dúvida estas duas componentes, uma a entrada da célula e outra a desencadear uma resposta do nosso sistema imune. E para que é que servem esses receptores das nossas células que o vírus aproveita para se ligar? No caso da ACE2, o que a ACE2 faz é conseguir manter uma certa vasodilatação e vasoconstrição, conseguir jogar com a ACE1 e a ACE2, uma delas faz vasodilatação, a outra faz vasoconstrição dos vasos sanguíneos, para conseguir manter uma estabilidade a nível do nosso sistema circulatório. É o que estas enzimas fazem. Nas nossas células estão colocadas à superfície, ou seja, se nós tivermos a nossa célula, a ACE2 e a ACE1 estão colocadas à superfície. E várias células diferentes do nosso organismo têm estas enzimas. Por isso, teoricamente, o vírus conseguiria entrar em células de diferentes tecidos. Se o faz ou não é uma questão que nós ainda estamos a estudar. Apesar de sabermos que o vírus, por exemplo, em laboratório se consegue replicar muitíssimo bem em células de intestino. E apesar de sabermos também que o vírus foi encontrado, o RNA do vírus foi encontrado em fezes. Portanto, algures o vírus conseguiu aceder ao nosso intestino. Acontece que aceder só ao nosso intestino e encontrarmos um material genético não quer dizer que o vírus esteja a replicar ativamente num órgão diferente.
e é algo que nós também na ciência estamos muito interessados em perceber, até porque o vírus tem algumas consequências a nível de coração, a nível de rins e a nível de outros órgãos, portanto, mesmo a nível de cérebro também tem um certo tipo de consequências, portanto é importante perceber o tropismo do vírus. À partida é possível que a nível do intestino haja um certo tropismo, nos outros órgãos pensa-se que não, mas é uma coisa que estamos ainda a avaliar. E o que é que acontece depois do vírus se ligar à célula do hospedeiro? Depois do vírus se ligar à célula do hospedeiro, o vírus tem que conseguir entrar na célula do hospedeiro, e falo de duas maneiras distintas. Uma delas que utiliza um dos sistemas que nós temos na célula e o outro faz a fusão imediata na membrana. E depois a seguir o que o vírus faz é imediatamente começar a produzir proteínas e a começar a replicar ou a copiar muitas vezes o seu material genético. E a seguir o que o vírus faz é montar novos viriões e conseguir ser libertado da célula, infectando a célula vizinha. De qualquer forma, a proteína spike também se localiza na nossa membrana plasmática e também permite muitas vezes que duas células adjacentes se juntem. E ao fazer isso também permite que haja passagem direta de viriões de uma célula para a outra. Mas basicamente é isto que o vírus faz. Entretanto, a nossa célula e o nosso organismo tenta perceber que está infectada e tenta desencadear uma resposta imune para se tentar defender do vírus. E temos aqui uma guerra interessante a acontecer. Mas, portanto, o vírus entra na célula, começa-se a replicar na célula, a célula começa a ser uma fábrica do vírus e continua a funcionar normalmente, a produzir vírus, ou a dada altura essa nossa célula acaba por morrer em consequência da infecção? Essa nossa célula acaba por morrer não só em consequência da infecção, mas também como em consequência do nosso sistema imune, que entretanto conseguiu reconhecer que aquela célula estava infectada e para restringir a infecção acaba por acabar com aquela célula ou matar aquela célula. Nós já sabemos muita coisa sobre este vírus, conhecemos o seu material genético, sabemos a forma em 3 dimensões de várias das suas proteínas. Há algum alvo terapêutico mais promissor? Será essa tal proteína spike, por exemplo? A proteína spike é sem dúvida um alvo promissor para vacinas, porque como é aquilo que o nosso sistema imune reconhece, é aí que a grande maioria das estratégias estão a explorar para tentar perceber se conseguem criar uma vacina que o nosso sistema imune reaja e responda. Mas também tem outras coisas, tem outras características interessantes. Na sua replicação ele tem uma série de enzimas que precisa de uma forma ou de outra, uma primase, uma helicase e o vírus em si traz a própria maquinaria para conseguir copiar o seu genoma. Portanto, isto são tudo alvos interessantes para conseguir criar drogas terapêuticas e conseguir parar a replicação viral, ou arranjar uma estratégia que consiga bloquear uma interação interessante entre o vírus e o hospedeiro. Há algum tratamento ou vacina para outro coronavírus ou para outro vírus parecido com este? Os coronavírus, como são vírus que normalmente não desencadeiam uma doença que é muito severa, ou no caso das doenças que foram muito severas, que foi o caso do SARS-1 e do MERS, tiveram uma duração muito curta, nunca houve um grande tipo de interesse em desenvolver drogas que fossem específicas para estes vírus, a não ser para SARS e para MERS, que houve tentativas de começar a produzir vacinas. E são muitas dessas plataformas que são a ser exploradas hoje em dia para conseguir produzir a vacina da SARS-2. Acontece que como estes vírus nunca desapareceram, estas vacinas nunca chegaram aos ensaios clínicos, à fase 2 e à fase 3. E por isso há um conhecimento limitado de terapias. Há, contudo, uma vacina que se utiliza para coronavírus que afetam galinhas e que tem aqui uma janela, mas que são vírus bastante diferentes.
E será que estes vírus também podem desaparecer, como desapareceram outros coronavírus anteriores? Eu acho que agora a ideia, o SARS-1 e o MERS desapareceram porque houve um isolamento muito ativo das pessoas infectadas e porque estes vírus tinham uma característica completamente diferente, que era, eles só transmitiam o vírus quando as pessoas já tinham sintomas. E aí tornou-se um bocadinho mais fácil parar a transmissão. Agora, a comunidade científica deixou de acreditar que efetivamente este vírus vai desaparecer. É muito possível que este vírus se torne um vírus epidémico. Isso também é uma coisa que acontece frequentemente. Por exemplo, os vírus da gripe, qualquer pandemia provocada por um vírus da gripe depois originou, é o mesmo vírus que provoca as epidemias sazonais. E aqui é muito possível que aconteça exatamente a mesma coisa. Há este episódio pandémico e depois poderá haver episódios epidémicos que poderão até ser sazonais nessas alturas. E do que se sabe de outros coronavírus, que tipo de imunidade podemos esperar deste vírus em pessoas recuperadas? O que se sabe de outros coronavírus é que tradicionalmente não produzem uma imunidade muito duradoura. Dependendo dos vírus, eles produzem uma imunidade de cerca de 6 meses, 1 ano, e no caso do SARS-1 até 3 anos, no caso do MERS até cerca de 18 meses. E que depois as pessoas podem ser reinfectadas, mas ao serem reinfectadas é normalmente uma infecção muito mais ligeira e com menos e graves consequências. E como tradicionalmente os coronavírus, ao infectarem crianças, não têm um efeito muito devastador, pensa-se que é desta forma que os coronavírus se vão mantendo em epidemias sazonais. Portanto, todos os anos continuam a circular na população. Mas aquilo que se pensa é que relativamente a este vírus, nós já sabemos pelos estudos que têm sido feitos com um plasma de pessoas recuperadas, que as pessoas produzem uma imunidade que é suficiente para que o vírus seja eliminado. E isso aí é muitíssimo importante. E sabemos também que essa imunidade pode ser explorada através de uma imunidade passiva para tratar de casos críticos. Agora, o que nós não sabemos é a duração desta imunidade. E não sabemos também se as pessoas assintomáticas produzem este tipo de imunidade, ou seja, se conseguem bloquear uma reinfecção imediata ou não. Isso aí é algo que nós precisamos de saber. E do que não sabemos sobre o novo vírus, é isso que mais a preocupa? Isso preocupa-me bastante, preocupa-me saber. Os outros coronavírus tradicionalmente conferem uma proteção de 6 meses a 1 ano e depois têm a tal, uma segunda, no caso de uma segunda infecção, essa segunda infecção é menos grave. Aqui preocupa-me porque há muitas pessoas que são assintomáticas e, sendo assintomáticas, se não produzirem uma imunidade que lhes confira anticorpos que sejam neutralizantes, ou seja, anticorpos que consigam bloquear a entrada do vírus na célula, pode ser que permitam um determinado tipo de reinfecção, que pode e deverá ser até bastante limitada. E aquilo que me preocupa não é efetivamente se essas pessoas vão voltar a ficar doentes ou não, mas é se nesse curto espaço de tempo poderão infectar outras pessoas. E é uma questão que efetivamente me preocupa. A outra questão que me preocupa é perceber porque é que há pessoas que desenvolvem uma doença tão grave e porque é que há pessoas que são completamente assintomáticas. Isso seria algo que interessa imenso aos cientistas, porque se conseguirem explorar o que é que torna as pessoas tolerantes a este vírus, pode ser um mecanismo também a explorar como terapia. E o que é que mais lhe dá esperança? O que mais me dá esperança é a quantidade de conhecimento que se adquiriu nestes últimos 5 a 6 meses em que temos este vírus a circular na população mundial. A comunidade científica, efetivamente, está a fazer um esforço de se monopolizar e tentar dar respostas com a brevidade possível, e não só dar essas respostas, está a conseguir distribuir a informação.
utilizando não só sistemas tradicionais de publicação, como outros sistemas de publicação. E depois o que me dá esperança também é como houve esta monopolização da comunidade científica. Qualquer estudo que pareça promissor é imediatamente validado ou é imediatamente eliminado por outros grupos. E isso dá-me esperança a que haja um avanço rápido. Depois a outra coisa que me dá esperança é exatamente termos algum tipo de plataformas com vacinas que começaram a ser produzidas para SARS-1 e que estão agora a ser reutilizadas para SARS-2 e que temos 89 potenciais vacinas a serem exploradas neste momento. E isso dá-me uma imensa esperança que talvez se encontre algo que vá funcionar na população e que consiga acabar com esta pandemia e consiga que nos ponhamos a ter a nossa vida normal, que toda a gente anseia e toda a gente quer a todo custo retomar. Sem dúvida. Muito obrigado, Maria João Amorim, e muito obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar já na próxima segunda-feira. Até lá.